Vamos entender um pouquinho o que é uma relação presencial e o que é uma relação virtual. Existem coisas bem diferentes e que a presencial é essencialmente importante, porque a nossa verdadeira natureza, como seres vivos, necessitamos de contato, de olho no olho. E isso é o que nutre essa relação e o que fortalece esse vínculo. E as redes virtuais ficam um pouco a desejar, porque é uma relação que falta o presencial. E por que eu, como terapeuta, num determinado momento, ouso criar uma rede social que é essencialmente virtual, dentro desses conceitos que a gente trouxe para vocês? A ciência hoje nos mostra e nos apresenta algumas ideias bastante evoluídas com relação às conexões. As pessoas estão conectadas. A biologia nos fala de uma conexão que é chamado de morfogenética. É uma conexão que é feita entre toda a história da humanidade pela evolução biológica, dentro das conexões que existem entre as pessoas e todos os seres vivos. A física quântica nos fala sobre uma outra conexão também, que é o campo unificado, uma forma de conexão invisível, oculta e que conecta todos os seres vivos. Nós temos, dentro dessa ideia, a gente consegue utilizar as redes virtuais criando esse campo, tanto morfogenético como dentro desse campo unificado da física quântica. Então a ideia é trazer recursos, trazer ferramentas para que as pessoas possam compartilhar sentimentos, criar o mais próximo de uma relação presencial, para que a gente possa acessar esses campos e através desses campos criar uma ordem. Somos seres sistêmicos, ou seja, nós vivemos da cooperação dos nossos órgãos para que possamos viver. Somos seres sistêmicos, vivemos da cooperação da nossa família, da nossa sociedade, vivemos da cooperação da natureza, porque sem o oxigênio, sem o alimento, enfim, nós somos seres sistêmicos. E seres sistêmicos significa que nós estamos aqui para servir um propósito. Se você observar os órgãos do seu corpo, cada órgão tem uma função, e essa função é colocar a serviço da vida desse sistema. Como nós somos seres sistêmicos, e dentro dessa experiência como terapeuta, a gente consegue trazer um conceito e formatar algumas ideias para que possam ser úteis dentro das redes sociais. Uma rede de cooperação, uma rede que vai agregar valor, uma rede que vai... Já nós temos um blog já no ar, divulgando conceitos, divulgando o propósito dessa rede. E essa rede social, o Universo, estará no ar agora em novembro, e com um grande desafio e com umas ideias bem diferentes. O nosso diálogo aqui hoje é abrir o microfone para vocês e a gente bater um papo aqui sobre esse redirecionar essas redes sociais. Na verdade, reinventar as redes sociais. Hoje em dia as empresas falam em reinventar as empresas. Nós precisamos reinventar as redes sociais. E deixamos o microfone aberto se alguém quiser chegar e fazer uma pergunta ou trazer alguma sugestão em cima desse tema. A ideia é que nós possamos nos aproximar das relações presenciais. Vou trazer algumas ideias que estão sendo implementadas na rede. Por exemplo, nós temos grupos de diversos assuntos, onde as pessoas vão poder se conectar e trocar informações e experiências. Por exemplo, nós estamos tentando acessar a internet aqui, infelizmente, nós já ligamos o cabo, tudo para apresentar a rede para vocês, mas não sabemos porquê, já tentamos aqui com 3G, tudo, mas não foi possível. Mas vamos tentar trazer em palavras o que realmente é essa nossa proposta. Nós temos grupos onde as pessoas, vamos dar um exemplo, família.
E você vai entrar no grupo família e lá você vai ter problemas com família do namorado, problemas com família da mulher ou da namorada, problemas com a minha família. E você vai entrando em cada subgrupo e ali você coloca, posta as suas questões, e pessoas que passaram por experiências semelhantes e foram bem-sucedidas podem compartilhar com você sugestões. A ideia é que a rede ela tenha uma parte de privacidade. Então você pode entrar com o seu próprio nome, o seu perfil, mas você pode entrar com um perfil de um avatar, onde você vai ter privacidade total dentro da rede. E ali você pode compartilhar algumas questões bastante pessoais, para que outros usuários possam compartilhar experiências e ideias bem-sucedidas e que possam compartilhar com outros usuários. Se alguém quiser se aproximar e fazer uma pergunta ou trazer alguma ideia, e a gente vai falando um pouquinho mais sobre a nossa proposta da rede social. Nós temos ali, além dos grupos que as pessoas vão poder acessar e trocar informações, é uma rede de cooperação, uma rede que agrega valor, e o regulamento é bem claro. As pessoas que por acaso não acompanharem, não seguirem, não estiverem alinhados com o conceito da rede serão excluídas, onde em todas as postagens tem um abuso. Você pode sinalizar se existiu algum tipo de abuso e essa pessoa será punida e excluída da rede, para que a gente possa ter uma rede bastante coerente com o conceito e com a proposta que a gente traz. O importante, o que é uma relação presencial? Uma relação presencial é aquela onde os seus sentidos, o seu sensorial, capta diversas informações, né? E essas informações são codificadas para que você possa entender o que está sendo comunicado naquela relação presencial. Por exemplo, se você pergunta para alguém se essa pessoa gosta de você, ela dá N sinais corporais, verbais, daquela informação, daquela comunicação, que você capta essas informações com um gesto de olhar, uma expressão do rosto e cria o conteúdo do que está sendo comunicado. Já numa relação virtual, fica bastante limitado isso, porque as pessoas podem elaborar uma resposta, as pessoas podem pensar, as pessoas podem inventar diversas outras opções de respostas, enfim. Nós estamos querendo alinhar esse conceito com agregar algum valor e trazer experiências de sentimentos. Ao invés de lá no Facebook você vê, poste o que você está pensando. Lá nós vamos falar o que você está sentindo, né, nesse momento. Então é importante quando você traz o sentimento, que é uma sensação presente, real, daquilo que você está vivendo no aqui e agora, isso traz informações mais concretas. Nós temos também, infelizmente, a gente não conseguiu acessar aqui a internet, mas nós temos diversas ferramentas muito interessantes ali. Uma delas, nós vamos ter, toda vez que você vai entrar na rede, você vai atualizar o seu humor. Como é que está o seu humor naquele dia, naquele momento que você entrar na rede? Um clique rápido e um smile aí, bacaninha, como nós temos aqui. Deixa eu ver se eu tenho um modelinho dele aqui. Não, eu tenho lá, tenho aqui, ó. E lá você, exato, ó, muito feliz, aqui muito triste, desesperado, enfim, você atualiza o teu humor. Esse humor alimenta um indicador da rede, onde a gente vai ter o humor da rede. E nós podemos realizar ajudas através do humor para ter um humor mais saudável dentro da rede, como por exemplo, teremos um histórico do nosso humor ao longo dos meses e do ano, e associando esse humor com alguns eventos importantes, positivos ou negativos, que aconteceram em nossa vida. Então você vai poder montar um histórico bastante interessante e poder analisar que determinados acontecimentos da sua vida, sejam eles positivos ou não, fazer uma analogia com o seu humor, né?
Enfim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para a gente poder ir criando um bate-papo aqui mais interessante, né? Essa é a ideia. Eu, quando entrei com esse desafio de trazer a experiência terapêutica para uma rede social, a gente enfrentou algumas dificuldades e temos muitos desafios ainda pela frente. Quando a gente atende um paciente, a nossa primeira pergunta é: qual é a sua questão? Qual é o seu problema? E quando você sabe qual é a sua questão, quando você entende realmente o que você está sentindo, você dá muito mais ferramentas para que a gente possa direcionar e trazer e compartilhar uma sugestão, uma ideia que vai inspirar, que vai motivar aquela pessoa a mudar a vida dela e dali para frente ter uma vida um pouco melhor. Nós estamos nesses diálogos, nessas postagens, nessa comunicação toda dentro da rede, entre amigos. Nós vamos ter, você vai ter uma ferramenta de ajuda por grupos, ajuda para os amigos. Você pode mandar uma mensagem para todos os seus amigos daquilo que você está necessitando, seja problemas pessoais, afetivos, financeiros, enfim. O outro diferencial grande da rede é a publicidade. O nosso modelo de negócio é bem diferente do convencional. Ou seja, as empresas não entram como um simples fornecedor de serviços e produtos, não. As empresas entram como um agente de transformação social, onde elas vão colocar uma série de informações para os usuários, como por exemplo, consultorias, cursos, palestras, workshops, tudo oferecido gratuitamente para os usuários, onde eles podem melhorar a sua capacidade profissional, pessoal, o seu bem-estar. Todas as informações vão estar dentro de hot sites da própria empresa, onde ela vai começar a informar. Nós vamos ter consultores patrocinados, onde você tem uma dúvida qualquer, por exemplo, financeira. Como é que eu vou fazer alguns investimentos? Você entra na rede, um consultor patrocinado por uma empresa vai te dar uma solução, um caminho, direcionando você. Em qualquer questão que possa haver de necessidade, de ajuda, de orientação, essas empresas estarão mais como um agente de transformação social do que meros vendedores de serviço, produtos ou serviços. Isso é bastante interessante também. Teremos, além desses hot sites, vagas de empregos à disposição, cursos de capacitação, enfim, tudo isso mostrando a empresa como um agente de transformação, onde ela vai estar divulgando as suas ações sociais e ambientais também. A rede tem uma preocupação grande com relação aos investimentos na área social e ambiental, onde é o nosso diferencial também. 20% de todo investimento e faturamento da rede vai ser direcionado para ações sociais e ambientais, onde o próprio usuário escolhe aonde investir aquele dinheiro e pode acompanhar os investimentos também. Muito bem, praticamente é isso. A gente fica aqui aberto se houver o interesse de fazer alguma pergunta, bater um papo, a gente está aqui à disposição. Presenteísmo também. Algumas situações a gente está presente. Chegou aqui mais para frente para a gente poder. O presenteísmo, a gente está presente fisicamente, a gente está presente no local, até às vezes mesmo trabalhando e não está envolvido, não está sentimentalmente ou emocionalmente, sei lá como eu posso explicar, não está envolvido com aquele ambiente, com aquele contexto, né? E muitas vezes, quando a gente está conectado, está na rede, a gente está altamente envolvido. Eu não entendo como isso, assim, entendo o que acontece, mas eu não entendo o que estimula
você se entregar muito mais, às vezes, numa rede, através de um contato, numa rede social, do que presente. Eu tenho uma teoria, pela minha experiência, por que hoje as pessoas se envolvem mais com as redes sociais virtuais do que com as redes sociais presenciais, que é a presença. Eu diria assim para você, essa pergunta, né? Eu diria que por trás das relações virtuais existe um certo filtro de proteção. Por exemplo, o exemplo que eu dei, se eu perguntar para você se você gosta de como eu me visto, ou se você gosta de mim, por exemplo, ele vai me dar diversos sinais, sim, positivo ou negativo. E muitas vezes eu não estou preparado, não tenho uma autoestima suficiente para receber qual é a percepção dele com relação à minha atitude. E numa rede virtual, isso fica muito mais protegido, porque as pessoas, primeiro, só querem postar coisas boas e bonitas. As pessoas só querem postar fotos, parece que ninguém tem dor de barriga, ninguém passou um dia difícil, ninguém passou um momento complicado. Na rede social é tudo alegria, porque na verdade a vida real ela é feita de altos e baixos, é o dia e a noite. Um dia você acorda, está uma tempestade, outro dia você acorda, está um dia ensolarado. E é entrar em contato com essa realidade, que as coisas são mutáveis, que as coisas são cíclicas, que as coisas têm um tempo de começo, meio e fim, é que eu acho que é a grande dificuldade nossa, pelo menos essa é a minha percepção. Gostaria de saber o que vocês acham com relação a você não encarar o que realmente a vida espera de você e te olhe como as pessoas te olham e te observam, e você ter a sua autoestima fortalecida para isso. Eu vejo pessoas que têm uma autoestima elevada, estar conectado através dos sentidos, do sensorial. Você só está conectado verdadeiramente sentindo. Então, a verdadeira conexão é o nosso sensorial. Se você observar onde começaram as redes sociais, onde tem o maior número de pessoas, é todo na América do Sul e América do Norte. Se você começou nos Estados Unidos, a primeira rede social começou dentro de uma escola para poder trocar informações entre os alunos de trabalho, trocar informações mais rápido. Isso aí foi bem antes do Facebook, né? As primeiras redes sociais surgiram ali. Você trocava trabalho, ideias, enfim, para os alunos se ajudarem. O que a gente nota é que o Facebook, quando chegou e explodiu mesmo, foi com a intenção das pessoas conquistarem outras pessoas, namorados, sair com meninas, enfim, essa foi a ideia inicial. E se você observar, na América do Norte, existe uma dificuldade muito grande de relação presencial. As pessoas não querem ter contato físico. Quem já teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos e em outros lugares ali, as pessoas têm um contato físico muito limitado, não se cumprimentam na rua. E o que a gente está vendo, que isso está acontecendo nas redes sociais. Às vezes as pessoas não te cumprimentam na escola, mas chega lá no Facebook e fala oi. Essa questão está acontecendo muito, as pessoas estão deixando de se encontrar presencialmente para se encontrar somente virtualmente. Foi o que aquele vídeo estava mostrando. Então, o que eu entendo é que a gente fica, de uma certa forma, falsamente conectado, porque nós precisamos estar conectados para nos sentirmos vivos, porque nós somos seres conectados, onde órgãos estão conectados uns com os outros. Então a nossa natureza é sistêmica, então para mim me sentir vivo eu tenho que estar conectado. E quando essa conexão real não acontece, começa a ocorrer um vazio aqui dentro e eu preciso buscar uma falsa conexão. E que ela tem um ganho de alguma forma. ela tem um ganho, da mesma forma que uma droga tem um ganho na vida de uma pessoa.
Eu estou infeliz, então eu vou lá usar uma droga para poder ficar um pouco mais feliz. É esse ganho irreal, de não realmente trazer o que é conexão verdadeira. E a nossa proposta com as redes sociais é criar ferramentas e meios em que essa conexão aconteça de uma forma virtual, mas real. Né? E como isso pode ser feito? Através dos campos que a ciência, a biologia nos fala hoje e que a física quântica nos fala sobre os campos unificados. Então, quando eu trago o sentimento daquilo que eu estou sentindo para a minha relação com as pessoas dentro de uma rede virtual, eu me conecto não eletronicamente, mas eu me conecto real, uma conexão real através de um campo, onde a interface é só computador, mas a conexão vai ser feita através desses sistemas. Então, eu como terapeuta e como estudioso de tecnologias mais atuais, de diversos campos do comportamento humano e da biologia, o nosso desafio é criar uma forma de conexão que está além do virtual. O virtual é apenas o meio pelo qual a gente vai se conectar. Né? Quando eu me conecto com o Ronald fala: Wagner, eu agora estou sentindo isto, isto e isso. O que eu devo fazer? Aquelas informações ali, ele proporciona me conectar com o Ronald. E aí essa conexão, e esse diálogo, e essa conversa, e esse relacionamento vai se desenrolando ao longo dessa troca de informações. Mas a conexão está além do virtual, dentro do que a biologia chama hoje de morfogenético. Isso não é atual, essa teoria surgiu em 1948, se não me engano, e foi hoje resgatada pela a biologia mais moderna. Vou dar um exemplo prático disso. O meu timo produz alguns anticorpos e algumas substâncias para me defender de algumas bactérias e vírus, enfim, sendo que eu não tive contato com esses vírus. Então essa conexão que existe entre todos os tipos das pessoas, de todos os seres vivos e da evolução da história de toda a humanidade me permite o meu organismo criar um anticorpo para combater aquele vírus que eu não tive contato. É esse campo morfogenético da biologia. Então, você pode produzir um anticorpo para se defender de um determinado vírus e ele está dentro de você sem você ter contato com ele. E a física quântica, através dos campos unificados, também traz ideias bastante revolucionárias nesse sentido. A proposta é criar uma rede social, um conceito diferente, que agrega valor, que sensibilize as pessoas a desenvolver uma cultura de cooperação, onde as pessoas possam começar a se ajudar. Nós teremos necessidade de uma ferramenta dessa muito em breve, porque dentro de uma empresa, hoje em dia, se fala no quase acidente. Então, se uma pessoa passa aqui e escorrega porque o piso está molhado, mas ela não se machucou, é chamado de quase acidente. Então, alguém aqui vai providenciar de enxugar aquele chão ou sinalizar que aquele chão está molhado para não ocorrer o acidente. E nós temos hoje sinais de quase problemas sociais e ambientais acontecendo. E a gente precisa sinalizar isso para que eles não aconteçam. Nós temos uma quantidade de grupo de população em área de risco, em situação de risco enorme, que somado com uma crise econômica é apagar o fogo com gasolina. Então, quando nós temos uma grande população em situação de risco,
uma crise econômica prestes a tomar conta, então é jogar gasolina no fogo. Então nós precisamos de uma ferramenta, e tenho certeza que possa unir as pessoas para trazer soluções para resolver esses quase acidentes sociais e ambientais que estão prestes a acontecer. E a nossa proposta é trazer essas informações, onde você pode, dentro da rede, ser você, o seu perfil, com a sua foto, mas ser também um avatar quando você quiser compartilhar coisas pessoais. Por exemplo, fui traído pela minha mulher, não sei o que eu faço, mas não quero falar isso para ninguém. Então você entra com um avatar e vai dizer, olha, fui traído pela minha mulher, como é que eu faço para sair disso agora? Aí outras pessoas que passaram pela mesma situação podem te entrar e te ajudar. Ou então, por exemplo, ó, sou usuário de drogas, né? E não sei como sair dessa. Mas não quero que as pessoas saibam disso porque estraga a minha imagem dentro da minha empresa, enfim. Então a gente vai ter uma ferramenta ali onde você pode compartilhar privadamente algumas questões. Por exemplo, eu sou um homossexual, estou em conflito, como faço isso? Eu não quero assumir socialmente, e alguém pode, de uma forma privada, trazer soluções. Essa é a ideia, né? Eu não sei quem era a pessoa que estava fotografando aí. Você não reparou? Não, achei que era seu amigo, só teria contato. É algum jornalista mesmo. Teria entrado no contato, achei que era do seu grupo. Enfim, ele deve ter contato, ele vai fazer contato com a gente, talvez. Que pena. Eu não sei se você conhece,